Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, 20 de março de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com períodos de encoberto e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. 7-1. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Nas nossas costas, vazamento foi causado por erro da Chevron, conclui Polícia Federal. Folha de São Paulo, Corregedoria vai investigar todos os juízes do TJ São Paulo. O Estado de São Paulo, MP diz que petroleira sabia do risco de vazamento. Correio Brasiliense, Senado vai acabar com o 14º e o 15º? Ninguém acredita. Valor econômico, mínimo puxa aumento real de 3,65% dos salários. Estado de Minas, planos de saúde viram novo SUS. Jornal do Comércio, reajuste no preço dos medicamentos. 0 hora, Operação Maré Vermelha, Receita aperta cerco na ponta do consumo. Brasil Econômico, só 3 países em crise pagam mais do que o Brasil para rolar dívida. O Popular, Operação Monte Carlo, agora é com a Justiça. A primeira denúncia do Ministério Público Federal foi feita ontem à Justiça com 81 acusados de 4 crimes. Diário da Manhã, Operação Monte Carlo denuncia 81 envolvidos. 7-3. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta terça-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, os 15 estados brasileiros que não vão sediar jogos na Copa do Mundo de 2014 realizam hoje em Goiânia um fórum para discutir estratégias de captação de eventos ligados ao Mundial. O evento, que é uma realização do governo de Goiás, faz parte do cronograma de ações da Goiás Turismo para este ano e conta com a parceria da Federação Goiana de Futebol e da Agência Goiana de Esporte e Lazer. A abertura do evento acontece daqui a pouco, às 9 horas da manhã, pelo governador Marconi Perillo, no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 5 governadores já confirmaram presença. A organização espera também participação de representantes dos Ministérios do Turismo e do Esporte, além de Ronaldo Fenômeno, que deve vir representando o Comitê da Copa. Paulo, e daqui a pouco a gente conversa com o presidente da Agência Goiana de Esporte e Lazer, José Roberto de Ataíde Filho, justamente sobre esse encontro. É um fórum que começa às 9 horas, mas que vai acontecer durante todo o dia, né? Uma série de debates, palestras, né? Um momento de discutir, né, ideias mesmo entre os estados que não vão sediar jogos da Copa. E a Secretaria Estadual de Saúde lança daqui a pouco, às 8 horas, uma campanha contra a doença, contra a tuberculose. O tema da campanha esse ano é Tuberculose pode matar, previna-se tratando corretamente. Vão ser promovidas diversas atividades educativas na capital. No dia 22, a mobilização vai ser no Parque Areião, a partir das 9 horas da manhã, com a participação da Secretaria Municipal de Saúde, e no dia 27 de março, a ação ocorre na Secretaria Estadual da Fazenda, no mesmo horário. O material educativo elaborado pela Secretaria foi distribuído aos municípios através das regionais de saúde para ações no interior do estado.
E o Procon Goiás divulga daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, uma pesquisa de preços de salgadinhos, tortas doces e vários outros itens para a festa. A equipe de fiscais do Procon visitou 20 estabelecimentos e pesquisou os preços de 30 itens. A intenção é ajudar o consumidor a definir melhor o que é mais vantajoso na hora de fazer uma festa. Segundo a pesquisa, comprar salgadinhos por cento, por exemplo, fica mais caro que por quilo. Olha aí, uma novidade, isso eu não imaginava. E a pesquisa completa com todas as variações de maior e menor preços vai ser apresentada daqui a pouco na sede do Procon. Então é isso, Gil. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h05. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Governador Marconi Perillo e presidente da AGETOP anunciam o início das obras do programa Rodovida nas 3 categorias. Os detalhes com o Jânio Rodrigues. No programa Rodovida Construção constam 12 trechos, 384 quilômetros, com recursos do Tesouro Estadual e do BNDES, no valor de R$96 milhões. O governador Marconi Perillo destacou algumas das obras mais importantes. Nós vamos, neste ano, começar a construção da rodovia que liga Iumas até Goiás. Ela será duplicada com recursos do Tesouro Estadual e estamos buscando viabilizar recursos para as outras duplicações. Nós também tomamos a decisão de não realizar concessão, licitação para concessão, e chegamos à conclusão de que o pedágio seria oneroso para os usuários. Chegou-se a fazer uma simulação de R$8 de pedágio. Eu achei que isso estava caro, estava ficando oneroso, e aí tomamos a decisão. Além do que, nós também teremos que dar uma contraprestação muito alta, em torno de R$140 milhões por ano, paga pelo governo do Estado. Então nós recuamos, tomamos a decisão de fazer agora de Goiás e de buscar fontes de financiamento para realizarmos as obras. No programa Rodovida Reconstrução, serão retomadas as obras de 42 trechos do Grupo 1, com 2.081 quilômetros, dos quais 526 foram executados no final do ano passado. Até julho deste ano, vão ser investidos 386 milhões do Fundo Estadual de Transportes, como explica o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. Esses 42 trechos que nós estamos retomando hoje, de reconstrução, são todas obras importantes. Aliás, o critério foi exatamente esse: as rodovias por onde escoa a produção e as que estavam em pior situação. Nós estamos agora finalizando o Rodovida Reconstrução 2, o edital deve ser publicado dentro de mais ou menos uns 15 a 20 dias, e nós faremos mais 2.125 quilômetros no programa de reconstrução do Rodovida número 2. Já no programa Rodovida Urbano, serão revitalizados 13 milhões de metros quadrados de ruas e avenidas em 132 municípios, a um custo total de 119 milhões, recursos do Tesouro Estadual. No grupo Asfalto Novo, vão ser investidos R$90 milhões. E na tarde de ontem, a AGETOP entregou 25 motos ao comando do policiamento rodoviário. E as obras da AGETOP chegam também às escolas estaduais. A agência ainda vai ficar responsável pela construção de 2 hospitais na capital. Por determinação do governador Marconi Perillo, a AGETOP ficará responsável pela construção dos hospitais de urgências da região noroeste e da mulher. Em relação à construção dos 2 novos hospitais, o Hugo 2 na região sudoeste de Goiânia e o Hospital da Mulher, nós tomamos a decisão de realizar essas obras através de licitação direta aqui pela AGETOP, porque nós concluímos que ficaria mais barato fazer assim do que se fôssemos fazer através de uma PPP, cujo orçamento para esses hospitais estava, no nosso pensar, muito elevado, acima do que a gente imaginava fosse construído pela AGETOP. E estamos convencidos de que acertamos. Nós vamos conseguir reduzir de 150 para algo em torno de 50 milhões a construção do Hugo 2. Nós já estamos finalizando o projeto e vamos fazer a licitação, esperando ter essa licitação concluída aproximadamente em 60 a 90 dias. O presidente da AGETOP, Jaime Rincon, comentou sobre o programa Rodovida, que chegará a todas as escolas estaduais para sua manutenção. Esse é um programa muito interessante. Nós vamos definitivamente eliminar esse gargalo que nós temos aqui de todo ano, no início de período escolar, as escolas estarem com problemas. Vai funcionar exatamente nos mesmos moldes do Rodovida Manutenção de Estradas. Faremos primeiro uma reforma em todas as escolas e a partir daí elas serão mantidas através de um programa continuado de manutenção. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10.
Deputados estaduais participam do lançamento de obras pelo governo estadual. Vários deputados estaduais participaram da solenidade quando o governo lançou obras de asfaltamento urbano e de rodovias. Os parlamentares normalmente fazem intermediação das reivindicações entre os municípios e o governo do estado. Para o deputado Jânio da Rua do PSDB, começou uma nova fase no governo estadual. A partir agora do final do período chuvoso, nós vamos ver o estado todo aí acontecendo obras em todos os cantos do estado de Goiás. Então eu vejo que agora sim, o governo já saneou as suas contas, acertou todas as finanças, então com certeza agora vai ser uma nova fase, uma fase de obras e serviços por todo o estado de Goiás. O deputado Hélio de Souza do DEM destaca a importância do programa desenvolvido pelo governo. É fundamental, porque há uma carência econômica dos municípios e a presença do estado, que nós entendemos é muito salutar e vai permitir que obras importantes que a população quer atinjam e cheguem ao município pelas mãos do governo do estado. Dentre os parlamentares participantes estava o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jardel Selva, do PSDB. E na ocasião, o governador Marconi Perillo agradeceu à Assembleia pelo apoio que o seu governo sempre recebeu da casa. A casa é o local da ressonância dos 246 municípios. Evidentemente, independente de nossa bandeira política partidária, nós temos responsabilidade com o Estado. Consequentemente, nós temos responsabilidade com um governador sério, consequente, dinâmico, como o Marconi. Marconi, eu disse na minha fala, ele tirou aquela tristeza da face dos prefeitos, trocou por um sorriso, por um brilho no olhar, com obras, levando asfalto urbano, levando asfalto rodoviário, fazendo acontecer com responsabilidade, com transparência, continuando a pagar no mês vencendo. Enfim, o governador está retomando a autoestima do povo goiano. E a Assembleia também retoma a sua autoestima, sabendo que ela está sendo participante desse ato tão importante, avalizando os feitos do governo do estado de Goiás, não só avalizando, como aprovando, fazendo audiências públicas, emendas aditivas, emendas supressivas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. Termina na próxima sexta-feira o prazo para o recadastramento biométrico. Dos 909 mil eleitores de Goiânia cadastrados no Tribunal Regional Eleitoral, mais de 800 mil, ou 88%, fizeram recadastramento biométrico. Entre as capitais, Curitiba, Maceió e Aracaju, Goiânia é a primeira no recadastramento biométrico, disse o chefe de comunicação do TRE, Bruno Rocha. Mesmo assim, o atendimento terminará na próxima sexta-feira, nas centrais da Avenida Mutirão, Anhanguera, Quarta Radial, nas unidades do VaptVupt. Exatamente. Quem não fizer o recadastramento biométrico até sexta-feira, 23 de março, vai ter o título cancelado. Ele tendo o título cancelado, ele não vai poder votar. E ele não votando, ele tem uma série de sanções, né? Que ele fica impedido de tirar o passaporte, de dar entrada no pedido de aposentadoria dele. E também, se for servidor público, ele pode ter o salário bloqueado. Ele fica impedido de fazer matrícula em instituições do ensino público, tanto nas escolas quanto nas faculdades. É uma série de sanções que, na vida dele como cidadão, vão fazer falta. E nesta terça-feira, 4 kits do recadastramento biométrico estarão na Casa de Prisão Provisória para atender até 200 pessoas. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. O mundo em sua casa. Política nacional. A falta de clareza da decisão que proibiu políticos com contas rejeitadas de disputar as eleições de 2012 levou o assunto novamente ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, apresentou consulta ao TSE em que questiona aspectos práticos da decisão, como limite temporal para que a rejeição de contas interfira no registro deste ano. No início do mês, o TSE decidiu por 4 votos a 3 que políticos com contas desaprovadas não poderão concorrer nas eleições deste ano. Os ministros endureceram a regra aplicada até então, que exigia apenas a prestação de contas para o candidato ser considerado quite com a Justiça Eleitoral. Após reunião de bancada, o PT decidiu ontem apoiar a proposta original do governo na votação da Lei Geral da Copa. O texto retira a liberação explícita para a venda de bebidas alcoólicas durante a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, abrindo brecha para que a FIFA negocie a permissão com os estados. No projeto original, há a suspensão durante a Copa de artigo do Estatuto do Torcedor que trata da venda das bebidas. A avaliação do partido foi a de que apoiar a proposta que explicita a permissão para a venda das cervejas poderia levar o governo a obter uma derrota no plenário. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Delcídio Amaral,
afirmou ontem que a resolução que trata da uniformização do ICMS nos estados deve ser votada na próxima semana. Segundo o senador, os estados querem fazer uma transição gradual para reduzir a alíquota. A votação, de acordo com Amaral, terá caráter definitivo e será feita de forma conjunta nas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Neste caso, não seria necessária uma votação do plenário da Casa. Se aprovada, a resolução vai uniformizar em 4% a alíquota para o ICMS nas operações interestaduais, com bens e mercadorias importados do exterior, determinando assim o fim dos incentivos a importações concedidos por alguns estados, como Espírito Santo, Santa Catarina e Goiás. Um estudo divulgado pelo governo de Santa Catarina mostra que 11 estados terão perdas nas receitas se o Senado aprovar a resolução que uniformiza a alíquota do ICMS em operações interestaduais sobre importados. E os gastos secretos do governo federal com cartão corporativo somaram quase 30 milhões de reais em 2011, primeiro ano do mandato da presidente Dilma Rousseff. Houve redução de 2 milhões de reais na comparação com 2010. O levantamento é da ONG Contas Abertas. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Uma mulher sofreu um corte na cabeça ao ser agredida pelo namorado no setor Pedro Ludovico ontem à tarde. Segundo a polícia militar, ela foi à padaria sem avisar o companheiro e quando voltou para casa foi agredida com socos e golpes de pau. A mãe da vítima contou aos policiais que a filha é agredida com frequência, mas não registra o boletim de ocorrência contra o agressor. O casal tem 2 filhos. Polícia Civil recebe cartões para abastecer viaturas. O cartão de controle de abastecimento de combustíveis vai ser implantado em todos os 48 órgãos da administração estadual. Mas o primeiro a receber os 1.500 cartões na tarde de ontem foi a Polícia Civil. Vários postos serão cadastrados em todo o estado para atender a demanda. O superintendente de suprimentos e logística da Segplan, Bruno Fleury, explica como o cartão vai funcionar e fala também sobre a economia gerada. É um cartão de crédito como qualquer outro, mas a diferença é que o cartão é do veículo. Sai a placa do veículo no cartão e o servidor recebe uma senha e ele tem que digitar a matrícula dele como servidor do Estado. Ou seja, se ele não for servidor do Estado, não basta a senha. Ele tem que ter a matrícula dele, mais a senha e mais o cartão do combustível. Nós economizamos só no preço da bomba cerca de 2,85%. Isso dá mais de R$1 milhão por ano que o Estado vai economizar. Além disso, com o controle efetivo que nós vamos fazer agora, nós vamos evitar que possa acontecer abastecimento de veículos que não são do governo e mais ainda, nós vamos ter realmente uma economia em torno de 15% no consumo de combustível só pelo controle que nós estamos implantando. Em Goiânia, cerca de 40 postos já estão habilitados para atender a Polícia Civil. Segundo a diretora-geral da Polícia Civil, delegada Adriana Corsi, antes as viaturas tinham que se deslocar até a sede da Secretaria de Segurança Pública para abastecer, o que gerava perda de tempo e do próprio combustível. A polícia não pode permanecer sem as condições mínimas, né, de trabalho e de proteção da sociedade. E o combustível é uma dessas condições mínimas. E nós acreditamos sim que de agora em diante vamos conseguir resolver esse problema e trabalhar normalmente. A empresa Embratec vai administrar os cartões que são conectados ao sistema de gerenciamento da Segplan. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. OVG assina acordo com a Embaixada do Japão e recebe doação para investir na oficina educacional comunitária. Os $55 mil repassados pela Embaixada do Japão no Brasil à Organização das Voluntárias de Goiás serão aplicados em obras de reforma e ampliação da oficina educacional comunitária do setor Cândida de Moraes, que atende nos 3 turnos 300 alunos com até 29 anos. Com o repasse, a unidade
Segundo o coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves, passará a abrigar também um polo do Bolsa Futuro. Importantíssimo, a oficina educacional comunitária da Cândido de Moraes já está instalada há muitos anos naquela região densa do ponto de vista populacional e muito vulnerável do ponto de vista social. Nós já temos lá os cursos de qualificação profissional e agora nós vamos adaptar esse espaço para servir para o projeto Bolsa Futuro, naquela região que, como eu disse, é muito carente. Então, esse recurso lá do Japão veio em muita boa hora e vai ser ampliado, vai ser modificado, né? As salas que eram destinadas ao curso de marcenaria, que nós doamos, fizemos um comodato com a agência prisional para que os presos possam fabricar os móveis, esse espaço vai ser adaptado para servir de 4 salas de aula para o programa Bolsa Futuro. A previsão é que a reforma e ampliação, que começa nos próximos dias, seja concluída no final deste ano. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. E o balanço do trabalho da polícia nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, exatamente. Nas últimas 24 horas foram registrados 27 acidentes, 10 feridos e uma vítima fatal nas rodovias goianas. O acidente mais grave foi um capotamento, mas antes um abalroamento. Foi na BR-452, quilômetro 147, entre Itumbiara e Bom Jesus. Um caminhão Scania, placa BWP 4776 de Ituverava, São Paulo. O motorista Luiz Henrique Fotoli, 52 anos, fatal. Segundo o veículo, esse caminhão chocou-se na carreta, de um outro caminhão, placa ILC 7245, de São José do Ouro, Rio Grande do Sul. O condutor Luiz Francisco Gonçalves nada sofreu. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o primeiro caminhão, onde estava o motorista que morreu, ele estourou o pneu e veio a colidir com o outro caminhão. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h22. Ministério Público Federal apresenta denúncia na Justiça contra Carlinhos Cachoeira e mais 80 envolvidos na exploração de jogos de azar. O bicheiro Carlinhos Cachoeira, apontado pelo Ministério Público Federal como líder da quadrilha que explorava os jogos de caça-níqueis em Goiás, deve continuar na cadeia. Na tarde desta segunda-feira, foi adiado pelo Tribunal Regional Federal o julgamento de um habeas corpus que queria soltá-lo. O adiamento ocorreu diante do pedido de vista da matéria solicitado por alguns juízes. Outro fator que pode atrapalhar os planos de Cachoeira de sair rapidamente da prisão é que o Ministério Público Federal apresentou na Justiça denúncia formal contra ele e mais 80 integrantes da máfia que atuava na jogatina. Os procuradores Leia Batista e Daniel Salgado concederam coletiva à imprensa para falar sobre o caso. Leia Batista resumiu os crimes apontados pelo MP contra a quadrilha. Várias outras denúncias serão apresentadas. Denúncia relativa a lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisa, contrabando. Essa primeira denúncia, crime organizado, quadrilha armada, corrupção ativa, corrupção passiva, já foi apresentada. De acordo com a procuradora, houve o desmembramento das denúncias diante do fato de que há 8 acusados presos preventivamente. Com isso, o MP pretende mantê-los presos para que o andamento das outras investigações não seja prejudicado. Faltam algumas perícias, análise do material apreendido nas buscas, nas apreensões, resultado das quebras de sigilo bancário e fiscal. Leia Batista comentou também as notícias de que estaria sendo negociado com Carlinhos Cachoeira o benefício da delação premiada. O Ministério Público Federal em Goiás não está fazendo nenhum tipo de delação premiada, especialmente com o chefe da organização criminosa, Carlinhos Cachoeira. Não houve proposta dele e nem do Ministério Público Federal. O procurador Daniel Salgado falou sobre as novas investigações que resultaram em mais denúncias contra a quadrilha. Salgado defendeu a implantação de um controle externo da polícia em Goiás. Essa primeira denúncia do Ministério Público Federal aponta como principais integrantes do esquema liderado por Cachoeira as seguintes figuras: Lenine Araújo de Souza, braço operacional da organização; Giovanni Pereira da Silva, diretamente subordinado a Cachoeira;
Cachoeira e vários membros da família Queiroga, que explorava caça-níqueis no entorno de Brasília e tinham múltiplas funções no esquema. O delegado federal Fernando Byron e mais 6 delegados da Polícia Civil Goiana, além de um policial rodoviário e dezenas de agentes da Polícia Civil e Polícia Militar, também foram denunciados. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Tribunal de Justiça retoma o horário de atendimento ao público das 8 às 18 horas. Por 15 votos a favor e apenas um contra, a Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu nesta segunda-feira pela retomada do horário anterior de atendimento ao público. A partir de 2 de maio, o expediente no TJ volta a ser das 8 às 18 horas, em detrimento do atual, das 12 às 19 horas, que funcionava desde agosto de 2011. O autor da proposta, o presidente do tribunal, desembargador Leobino Chaves, diz o que isso representa para o usuário. Eu acredito que representa exatamente o anseio da sociedade, de buscar o judiciário e ter a resposta mais imediata possível, né? Porque a impressão que a sociedade nos passava, e sempre nos passou, com esse horário de meio turno, quebrando uma tradição longeva do Tribunal de Justiça, do Estado de Goiás, e da Justiça Goiana, a impressão que passava a sociedade, que nos passou, é no sentido de que o judiciário estava andando para trás e que eles vinham sofrendo, os usuários do judiciário. De acordo com o presidente do TJ, durante o horário em apenas um turno, não houve economia para os cofres públicos, que foi uma das alegações do expediente atual. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E vamos falar sobre esse assunto com o presidente da OAB Goiás, Henrique Tiburcio. Bom dia. Bom dia, Karine. Um prazer falar com você. Presidente, qual a importância dessa decisão de voltar ao horário normal? Olha, é de uma importância monumental. A sociedade vinha sofrendo, os advogados vinham sofrendo muito com o atual horário do expediente, que era só em meio turno, ou seja, havia formação de filas para serem atendidos, morosidade da justiça que aumentou substancialmente. Então, o retorno é o reconhecimento de que esse horário não funcionou, que era, como a OAB já alertava, prejudicial à sociedade, e o tribunal mostrou sensibilidade, mostrou sensatez nessa nova administração em reconhecer isso e tomar as providências para que voltasse a ser o que era, como bem disse o presidente do tribunal, já uma tradição do Estado de Goiás, não é funcionar no período integral, que é o correto. O que muda no atendimento à população e também aos advogados? Muda tudo, não é? Agora nós temos o dia todo para sermos atendidos, e eu digo os advogados, a população também, e até porque a advocacia só frequenta os tribunais e o Poder Judiciário representando a sociedade. Os processos vão andar mais rápido. Nós tínhamos, por exemplo, grande demora na contadoria do fórum, que é o órgão encarregado de fazer os cálculos judiciais, até de 4 meses para cálculos até simples. Isso deve cair pela metade, já que ela volta a funcionar no expediente integral. Então, a própria celeridade da justiça vai aumentar, ou seja, vai voltar aos níveis que era antes desse horário. Isso é altamente positivo para a população. Fora isso, nós teremos também, por exemplo, a possibilidade de que os juízes possam voltar a marcar audiências para a parte da manhã, né? O que também traz agilidade aos processos. Tudo isso vai redundar simplesmente nos processos andarem mais rápido. Talvez não no nível ideal ainda, mas pelo menos aos níveis em que estavam antes dessa troca nefasta que houve desse horário. O senhor acredita que houve acúmulo de processos no período em que o atendimento era só vespertino? Não tenho a menor dúvida disso. Todo advogado que você conversar vai poder lhe dizer que as intimações, não é, que eles recebiam sobre os andamentos dos processos diminuíram muito nesses últimos 8 meses. Ou seja, isso era uma demonstração de que as escrivanias, que são aqueles órgãos encarregados também de dar andamento aos processos, os cartórios, não estavam dando conta da vazão das decisões que eram tomadas, das providências que precisavam ser tomadas. Então isso trazia, sem dúvida nenhuma, acúmulo de processos, como foi sensivelmente percebido
por todos os advogados, todos aqueles que trabalham com a justiça. Agora, por que a mudança só passa a valer a partir de maio? O tribunal entendeu que, da mesma forma que quando foi aplicado o horário, anunciado em junho e vigorando a partir de 1º de agosto, é preciso um prazo para que, principalmente, servidores possam se readaptar à nova realidade. Então, foi dado o mesmo prazo que foi dado quando foi revertido o horário, agora, para o seu retorno, também concede-se esse prazo. Henrique Tiburcio, presidente da OAB Seção Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, Gil. Um bom dia, Karine. É um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes. Obrigada. Obrigada, bom dia. O presidente da OAB, Henrique Tiburcio, então, comentando a decisão da Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, que decidiu ontem pela volta do horário de atendimento do Judiciário Estadual, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. Essa mudança passa a valer a partir do dia 2 de maio. Agora são 7h30. Rapazes são flagrados tentando furtar obra da Calparede. Vinícius de Carvalho Silva São Pedro, Rodrigo Nunes Martins e Vitor Oliveira Machado, com idade entre 22 e 26 anos, alegaram que estavam embriagados e que faziam uma brincadeira. Os 3 jovens de classe média são acusados de furtar uma vaca da exposição Calparede. O trio foi flagrado quando transportava em uma picape a escultura Oásis da artista Aline Nascimento do Parque Vaca Brava para um prédio do setor Bueno. O delegado do 4º Distrito Policial de Goiânia, Manuel Borges, afirma que os 3 foram indiciados por furto. E é um furto qualificado, onde o legislador previu uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. Serão indiciados agora e vão responder pelo crime que eles cometeram. Apesar de terem sido beneficiados pelo Instituto da Fiança, eles prestaram a caução de R$ 622 para responder o crime em liberdade, eles vão responder depois perante a justiça por esse crime. O delegado Manuel Borges afirma que testemunhas do furto chamaram a polícia. Bem agiu essa pessoa que denunciou às autoridades que estava acontecendo esse fato criminoso. Então nós todos temos o dever de zelar, de fiscalizar e de comunicar qualquer ato de vandalismo ou ato de subtração desse que hoje integra, e ainda que temporariamente, o patrimônio cultural da nossa cidade. O Circuito das Vacas é uma intervenção de arte urbana mundial realizada há 11 anos. As esculturas, em formato de vaca, já percorreram 90 cidades em todo o mundo. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. O Corpo de Bombeiros deu prazo até amanhã, quarta-feira, para as adequações de segurança no prédio do Mercado Popular da Rua 4. O prédio do Camelódromo do Centro fica numa região onde estão instalados vários estabelecimentos comerciais. Segundo o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, Coronel Martiniano Gondim, o risco de uma tragédia no local é muito grande, já que existe um grande volume de material inflamável estocado no prédio. Segundo Gondim, a continuidade da situação pode provocar uma tragédia. Se as providências não forem tomadas, o prédio do conhecido Camelódromo pode ser interditado por conta do risco de incêndio. Polícia Militar oferece treinamento para a Força Nacional de Segurança. Termina hoje o treinamento de 47 policiais da Força Nacional na base operacional do Centro de Instrução da Polícia Militar de Goiás, em Senador Canedo. O treinamento operacional do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública é realizado pela Polícia Militar de Goiás. O comandante do Centro de Instruções da PM Goiás, Tenente Coronel Alexandre Flecha, explica o objetivo do treinamento. Manter a qualificação técnica deles periodicamente. Então eles necessitam avançar e manter a qualificação operacional, que envolve várias áreas dessa atividade, seja o tiro, seja a parte de abordagem, seja o uso da força, tratar com equipamentos de munições não letais, uma série de tarefas que eles realizam cotidianamente e precisam estar se qualificando. Comandante Alexandre Flecha afirma que o treinamento vai permitir troca de informações entre os participantes. Não só eles saem ganhando, utilizando as instalações com os nossos docentes, como nós também temos a ímpar oportunidade de estar recebendo e trocando informação de caráter operacional, profissional, né?
partir do momento que todos os estados e o Distrito Federal estão presentes, é uma riqueza muito grande de experiência e de uma oportunidade de trocar essas informações e todo mundo sair ganhando com isso. Além da Força Nacional, 4 policiais civis estão participando do treinamento. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. Secretaria Estadual de Saúde comemora a redução dos casos de dengue em Goiás. Após a epidemia de 2010 e o registro de 5 mortes em janeiro e fevereiro do ano passado em decorrência da doença, os casos de dengue em Goiás apresentaram uma redução de 45,27% nos 2 primeiros meses de 2012. Até o último dia 3 de março, foram registrados em todo o estado 7.839 casos contra 14.322 anotados no mesmo período de 2011. Redução que pode ser comemorada, segundo a Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, Wilma Alves, principalmente pelo fato de nenhuma morte ter sido registrada até agora. As ações que a gente vem desenvolvendo, né, tanto a Secretaria Estadual de Saúde como a gestão municipal, que provavelmente tem, né, melhorado e isso tem feito que aconteça essa redução. A gente também diz que a população também tem contribuído muito, né, na questão de evitar acúmulo de lixo, artefatos que acondicionam água, né, através das orientações que a gente faz e eles também têm contribuído muito para essa redução. Qual que é o mais preocupante? É quando chove ou na seca? Quando chove. Principalmente quando a chuva dá uma amenizada e aí começa a ter o sol e que aí vai ser um ambiente propício, né, para as larvas se desenvolverem e transformar no mosquito. Apesar da redução, a Secretaria Estadual de Saúde mantém equipes em alerta nas 5 cidades que apresentaram o maior número de casos até agora: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Lusiânia e Trindade. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. A Associação de Combate ao Câncer apresenta mudanças no Araújo Jorge em um mês de gestão. A nova diretoria da Associação de Combate ao Câncer completou 30 dias de gestão, enfrentando problemas antigos, como a falta de medicamentos e quimioterápicos. Um dos principais entraves, segundo o diretor Alexandre Meneghini, é a crise financeira. A receita da instituição é de R$ 5.300.000 por mês e a despesa chega a R$ 5.600.000. O diretor explica quais as principais ações vêm sendo tomadas para resolver a situação. A mudança administrativa foi organizando os fluxos aqui no Araújo Jorge, a prioridade na compra de medicações, por enquanto, e agora, de agora em diante, nós, além de fazer essa reforma administrativa geral, uma reforma estatutária da CCG, a gente também revogou todos os contratos com as empresas ditas parceirizadas, que eram empresas formadas por funcionários da CCG. Provavelmente agora nós vamos firmar novos contratos legais e que toda a empresa vai ficar sabendo. Isso já diminui significativamente o nosso gasto. E com o tempo a gente espera equilibrar essa conta. Outra importante ação é a articulação com as esferas federal, estadual e municipal para manter seu funcionamento, como explica Alexandre Meneghini. Toda essa ajuda demanda um certo tempo. Nosso maior contratante é a Secretaria Municipal. Ela já tem nos ajudado adiantando alguns pagamentos. Bem que a gente pretende parar com esses adiantamentos, a gente pretende regularizar a nossa situação financeira. A estadual já nos acenou com uma ajuda mesmo para custeio e a federal é um canal que a gente vai usar para outros projetos. A associação recebe doações em 3 modalidades: pessoa física, cofrinho solidário e empresas. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A 13ª rodada do Campeonato Goiano, a 4ª do retorno, foi concluída ontem à noite. E o Atlético ganhou de virada do Morrinhos. O
Atlético voltou a encostar no Goiás pela liderança do Campeonato Goiano, ao vencer ontem à noite por 2-1 de virada o Morrinhos, fechando a rodada que começou no domingo. Com a vitória, o Atlético fica a 1 ponto do Goiás na briga pela ponta. E sábado teremos o jogo tão esperado no estádio Serra Dourada, às 4 da tarde, Goiás e Atlético Goianiense. Os gols marcados ontem pelo Atlético, do atacante Diogo Campos e também do Marcão. Márcio, no finalzinho do jogo, teve a oportunidade de dar mais um gol para o atacante Marcão. No entanto, preferiu bater o pênalti e não deixar o artilheiro do Atlético encostar na liderança da artilharia. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Com a vitória de ontem, o Atlético permanece em segundo lugar com 29 pontos. Com 30, o Goiás é o líder. 7h41. Devido à expectativa de bom público, Vila Nova muda o local do jogo contra o Morrinhos. O grupo de jogadores do Vila Nova se reapresenta hoje à tarde. Começam os trabalhos visando o próximo compromisso no Campeonato Goiano. Domingo contra o Morrinhos em Goiânia. A diretoria do Vila analisa um pedido do técnico Robélio Schneiger para tentar mudar o local do jogo do Vila Nova, do Onésio Brasileiro Alvarenga, para o estádio Serra Dourada, já que o Vila vem de 3 jogos sem perder, 2 vitórias e um empate, e a expectativa é de um público acima de 7, 8 mil pagantes, até 10 mil torcedores, é o que imagina o comandante colorado, que para esse compromisso contra o Morrinhos não contará com o volante Ricardinho e o meia Rafael Carioca. Ambos suspensos receberam o 3º cartão amarelo. Em contrapartida, o lateral direito Nego deverá jogar, deverá ficar à disposição, já que o departamento jurídico do Vila está tentando, com um efeito suspensivo, liberar o jogador para a próxima partida. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Federação Goiana de Futebol, em nota oficial, confirmou que, atendendo solicitação do Vila Nova, que espera um público superior a 6 mil espectadores, portanto acima da capacidade do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, fica a partida Vila Nova e Morrinho, válida pela 5ª rodada do segundo turno da primeira fase do Goianão 2012, transferida para o estádio Serra Dourada, mantidos a mesma data, dia 25, e o mesmo horário, 16 horas. Agora é oficial. 7h43. Ao mandar Adriano embora, o Corinthians agradou em cheio a sua torcida. Foi o que constatou a construtora Social Figures, contratada para medir a repercussão dos assuntos ligados ao clube nas redes sociais. De acordo com a medição da empresa, 98,2% das pessoas que se manifestaram sobre a saída de Adriano do Corinthians fizeram-no para comemorar. Adriano chegou ao clube em março de 2011 e em quase um ano teve que lutar contra lesões, dificuldades para perder peso e suas próprias falhas disciplinares. No período participou apenas de 8 partidas, anotou 2 gols, um deles decisivo para a conquista do título brasileiro de 2011 em jogo contra o Atlético Mineiro. Além de receber R$380 mil por esse período não cumprido, ainda cobra na Justiça do Corinthians R$1,5 milhão de indenização por quebra de contrato. Goiás faz promoção para o jogo contra o Paulista amanhã pela Copa do Brasil. Líder isolado no Campeonato Goiano, o Goiás pensa agora na Copa do Brasil. O time que enfrenta o Paulista de Jundiaí amanhã às 8h30 no estádio Serra Dourada. No jogo de ida no interior paulista, vitória do Goiás por 3-2, o que dá vantagem para o time goiano de poder até perder o jogo por 1-0 ou 2-1, que mesmo assim estará classificado à próxima fase. Caso haja um placar de 3-2 para o Paulista, a decisão será nos pênaltis. A princípio, apenas uma alteração na escalação para o jogo de amanhã. O volante Marcos Paulo cumpriu a automática e fica à disposição, devendo retornar ao time no lugar de Juliano. O técnico Anderson Moreira comanda nesta terça-feira no CT Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera, o último treino do Goiás para o jogo de amanhã. A diretoria faz promoção no preço dos ingressos e acredita em um público acima de 10 mil torcedores para o jogo de amanhã no Serra Dourada contra o Paulista. Torcedores com a camisa do Goiás pagarão R$5 na arquibancada e R$20 nas cadeiras. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Para o jogo decisivo de amanhã entre Goiás e Paulista de Jundiaí no Serra Dourada, a CBF escalou um trio do Paraná. Apita é de Valderias da Silva, auxiliado por José Carlos Dias Passos e Adair Carlos Modini.
7h45. A CBF não manteve a decisão tomada no ano passado e voltou a marcar jogos às 9 horas da noite de sábado. A entidade havia determinado que as partidas não fossem mais realizadas nestas condições na Série A de 2012, mas não levou a medida adiante. Assim, o jogo entre Figueirense e Náutico, marcado para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, será o primeiro a ser realizado às 9 da noite. Nas mesmas condições, o Atlético recebe o Náutico no Serra Dourada no dia 7 de julho. Às 7h46 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Governo de Goiás amplia investimentos em infraestrutura. Depois de um ano para colocar as contas em dia e promover o ajuste fiscal, as metas do governo de Goiás em 2012 são o crescimento e desenvolvimento do Estado. Segundo o secretário de Articulação Institucional, Daniel Goulart, o maior investimento deve ser feito em infraestrutura, sem esquecer os programas sociais do governo. 2012 vai ser um ano onde o governo vai priorizar a ampliação da sua infraestrutura, a recuperação da malha viária das nossas estradas pavimentadas, não pavimentadas. Do ano de 2011, muitos desses programas foram licitados, outros estão sendo licitados. Mas acho que vai ser o ano da infraestrutura, sem esquecer da área social. E o governo tem procurado cumprir os compromissos firmados com a sociedade no decorrer do processo eleitoral de 2010. Foi apresentado um projeto à sociedade, foi aprovado com a eleição de Marconi, e ele quer cumprir esses compromissos em tempo recorde. Infelizmente, às vezes, as coisas não acontecem na velocidade que a gente queria que acontecesse. Muito em função da burocracia, às vezes falta de dinheiro. Agora, tudo está sendo trabalhado. O secretário afirmou também que o governador Marconi Perillo vem buscando maneiras de melhorar a educação em Goiás. Nesta segunda-feira, foram disponibilizadas 10 mil novas bolsas universitárias. O governo também busca o aumento do repasse do Fundo da Educação para os estados. Atualmente, o governo federal detém 72% dos recursos. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. OVG abre inscrições para o programa Bolsa Universitária. Estudantes com renda bruta familiar de até 6 salários mínimos podem se inscrever até o próximo dia 2 de abril no Bolsa Universitária. Os valores do benefício, que é concedido pelo governo do estado, variam de acordo com o desempenho do aluno, explica o coordenador-geral da Organização das Voluntárias de Goiás, Afrene Gonçalves. A inscrição era anual, agora é semestral. Além de ter a bolsa parcial, que é destinada a estudante com renda familiar de até 6 salários mínimos, vai ter também a bolsa integral para estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Vão ser disponibilizadas 2.000 vagas para a bolsa parcial e 1.000 vagas para a bolsa integral. Nós tínhamos uma evasão muito grande no projeto anterior de jovens que às vezes era excluído porque era reprovado em apenas uma matéria. Às vezes ele estava concluindo o curso, era excluído do programa. Então, com esse novo modelo, o jovem que for reprovado em apenas uma matéria por semestre não será excluído. Mas para não ficar parecendo que isso é um estímulo à reprovação, simultaneamente foi implantado também o regime de mérito. Quer dizer, quem vai definir o valor da mensalidade não vai ser o governo de Goiás ou o OVG, vai ser o próprio aluno, dependendo da sua média acadêmica, o valor vai ser de 300, 400 ou 500 reais. Para se inscrever, o estudante deverá consultar o edital e preencher o formulário disponibilizado no site da organização no endereço eletrônico www.ovg.org.br. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Reunião Nacional de Educação Fiscal realiza curso de conscientização sobre a aplicação de recursos públicos e carga tributária. Acontece até sexta-feira, dia 23 de março, o 48º Encontro Nacional do Grupo de Educação Fiscal. A reunião tem como objetivo promover intercâmbio entre os representantes estaduais e ampliar a conscientização da população sobre os direitos e deveres em relação aos tributos e à aplicação dos recursos públicos, conforme explica Eugênio Celso Gonçalves, gerente nacional do Grupo de Educação Fiscal. Educação fiscal é uma prática de cidadania voltada para verificar como as pessoas pagam tributo, quem paga tributo no Brasil, por que paga tributo, como é que a carga tributária está distribuída, ou seja, como os trabalhadores, como os empresários, como os agricultores são onerados no Brasil e como esse recurso deve ser aplicado em benefício da sociedade.
ou seja, com transparência, com qualidade no gasto público, né, com regularidade, com combate à corrupção. Então é um programa importantíssimo para a sociedade. José Humberto de Miranda, coordenador do grupo em Goiás, diz que no estado mais de 6 mil pessoas já foram capacitadas. Só no curso de disseminadores de educação fiscal tem em torno de 6 mil pessoas que fizeram o curso. E só o ano passado nós conseguimos falar presencialmente com mais de 6 mil pessoas. E esse ano nós já temos vários eventos que já fizemos em cidades diferentes, em locais diferentes. Então é um trabalho realmente contínuo, é um trabalho para o Estado e para o país. A abertura oficial do evento acontece amanhã, 8h30 da manhã, no auditório da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Começa o ciclo de seminários Goiás Mais Leite. O objetivo dos encontros é melhorar ainda mais a produção do estado. A atividade leiteira está presente em todos os 246 municípios goianos e é uma das principais bases do agronegócio goiano. No ano 2011, a atividade leiteira empregou mais de 220 mil trabalhadores diretos e indiretos. A produção estimada pela FAEG em 2011 foi de 3,3 bilhões de litros, o que representou um acréscimo de 4% em relação ao ano de 2010. Desse total, cerca de 20% é consumido no estado. De acordo com o IBGE, Goiás é o maior produtor de leite do Centro-Oeste e o quarto maior produtor de leite do país. A cadeia contribui com 10% da produção nacional, mas enfrenta problemas. Para tanto, a FAEG e o Senar promovem pelo terceiro ano o Goiás Leite, que é uma série de 8 seminários que serão realizados em várias regiões do estado. O primeiro deles aconteceu ontem na cidade de Jussara, no Mato Grosso Goiano. O presidente da FAEG, José Mário Schreiner, destaca os principais objetivos desse evento. E esses seminários, eles são oriundos de uma necessidade que nós temos de ficar trabalhando na melhoria da produção, da produtividade e principalmente na melhoria de renda dos produtores rurais. A FAEG e o Senar realizou um diagnóstico há aproximadamente 3 anos, onde nós detectamos vários pontos em relação à produção de leite. E é esses pontos que nós temos abordado, na questão da assistência técnica, na questão de apoio à produção, na questão que possa estar garantindo, fixando o produtor rural, o produtor de leite no campo com renda. Então esses são os pontos de que nós estamos trabalhando muito firmemente. E principalmente no sentido de que nós possamos levar essas informações aos nossos produtores. Hoje nós temos vários desafios. Por exemplo, como melhorar a qualidade do leite, como nós estamos inserindo cada vez mais para que Goiás possa estar crescendo com sustentabilidade nessa cadeia produtiva. Os próximos seminários serão realizados nesta quarta-feira em Palminópolis, dia 23 em Itaberaí, dia 26 em Jataí, dia 28 em Piracanjuba, dia 30 em Corumbaíba, dia 2 de abril em Niquelândia e dia 4 em Lusiânia. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. A Agrodefesa alerta produtor rural a notificar a agência sobre doenças em animais. Na suspeita de ocorrência de doenças em animais bovinos, equídeos, suínos, aves, caprinos, ovinos e peixes, o produtor rural deve notificar as unidades locais da Agrodefesa para que o Serviço Veterinário Oficial faça o atendimento na propriedade. Durante as visitas, os fiscais estaduais agropecuários fazem a investigação epidemiológica, levantam o histórico da propriedade, examinam os animais e, caso haja necessidade, colhem material biológico para análise laboratorial. Quem dá mais detalhes é Antônio Leal, gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa. Conforme o resultado, a gente entra com nossas ações, ou os planos de contingência. Mas a maioria das suspeitas hoje atendidas por nós, elas são de cunho mais de problema de manejo, não é uma questão sanitária, né? Então, poucos são os problemas sanitários. O que mais a gente tem tido problema é com a parte de raiva, né, que sempre está tendo algum caso nos municípios de alto risco, onde é preconizada dessa forma a vacinação como prevenção, mas nos demais municípios realmente os atendimentos, protocolo de prática que a gente faz, fazendo os atendimentos nas propriedades sem ter problema sanitário, né? No ano passado, os fiscais da Agrodefesa atenderam 100% das notificações, com a realização de 536 atendimentos em propriedades rurais do estado. As ocorrências podem ser registradas em qualquer um dos 238 escritórios da agência, espalhados em todo o estado, ou então pelo telefone 0800 646 1122. 0800 646 1122. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h54. Goiás lidera a geração de postos de trabalho em fevereiro. Em fevereiro, o estado obteve um saldo de 10.340 postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Em termos proporcionais, o estado ocupa o primeiro lugar em geração de empregos no Brasil. Enquanto São Paulo gerou 0,46 mais vagas em janeiro, os goianos ofertaram 0,95 mais novas oportunidades. Os números poderiam ser ainda melhores, se não fosse a falta de qualificação na mão de obra, conforme constata o coordenador do Cine, Antônio Ferreira Lopes. O que a gente orienta o trabalhador? É focar hoje no curso de qualificação. O maior empecilho hoje é a falta de curso de qualificação. Goiás existe muitas vagas, são empresas mais estáveis, estabilizadas, não demite tanto, né? Sempre está mais contratando, mas em contrapartida o trabalhador tem que se preocupar quanto à área da qualificação, tem que se qualificar. O governo do estado já oferece aos cursos né? E tem também o Ministério do Trabalho que está entrando aí com curso PNQ, né? Que é do Ministério do Trabalho, e as inscrições já devem ser iniciadas agora no mês de maio. Então, o trabalhador deve estar procurando as unidades do Cine, fazendo a sua própria inscrição nos cursos S. Os setores de atividade que mais contribuíram para esta expansão foram serviços, mais 3.097 postos, a indústria de transformação, mais 3.040 e agropecuária, 2.517. Goiânia, Santa Helena, Anápolis e Rio Verde foram os municípios que mais geraram empregos. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Prefeitura de Aparecida de Goiânia orienta donos de salão de beleza. A Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia realizou curso de capacitação direcionado aos proprietários de salão de beleza. O objetivo é adequar os estabelecimentos aos padrões de higiene recomendados para garantir o conforto e a saúde dos clientes e dos profissionais que atuam nesse segmento. O diretor da Vigilância em Aparecida, Luciano de Moura, explica os principais problemas encontrados nos salões de beleza da cidade. Em relação à falta de higiene dos locais, estrutura física inadequada para o atendimento dessas pessoas, a falta de esterilização naqueles materiais que precisam ser esterilizados entre um usuário e outro, a falta muitas vezes de materiais descartáveis, a questão também de saúde do trabalhador, muitas vezes condições insalubres. Luciano informa sobre as principais doenças que podem ser contraídas em salões de beleza em decorrência da falta de esterilização de objetos de trabalho. O que mais ocorre é em relação às doenças fúngicas, né, micoses, que pode ocorrer pelo esse compartilhamento desses materiais, e mais graves do que essas são aquelas doenças que são transmitidas por via sanguínea, né, que no caso é hepatite B, hepatite C e até mesmo o próprio vírus HIV, em menor frequência, menor probabilidade, né, pelo tempo que o sangue fica exposto, mas que tem a probabilidade também. Uma das palestrantes do evento foi a médica e professora do Departamento de Dermatologia da UFG, Lédice de Araújo Pereira. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O governo autorizou reajuste nos medicamentos que têm preços controlados em até 5,85% a partir do dia 31 de março. O aumento foi calculado com base no comportamento da inflação no ano passado e também nos ganhos de produtividade que os laboratórios tiveram nesse período. Pela primeira vez, no entanto, o governo também determinou redução de 0,25% nos preços de alguns produtos mais sensíveis e que enfrentam pouca concorrência dos genéricos. Esse é o caso, por exemplo, de produtos para o tratamento de câncer e de AIDS. 7h58. As fraudes em contratos envolvendo 6 hospitais federais já causaram prejuízos de mais de 120 milhões de reais aos cofres públicos. O número faz parte de uma auditoria preliminar da Controladoria Geral da União. As empresas filmadas negociando o pagamento de propina em um hospital universitário do Rio de Janeiro fazem parte da lista das investigadas. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar fraudes em concorrências, corrupção e formação de cartel, entre outros crimes. 89 municípios baianos já decretaram situação de emergência por causa da seca. Em quase todas as regiões do estado, os prejuízos se multiplicam por causa da estiagem. A falta de chuva já provocou perdas para centenas de pequenos produtores rurais.
O Ministério da Educação vai ampliar a abrangência da Provinha Brasil, que mede o nível de alfabetização dos alunos do ensino fundamental. Com a mudança, a prova, que hoje é aplicada aos alunos do segundo ano, vai passar a avaliar também os estudantes matriculados no terceiro ano. A alteração visa acompanhar mais de perto o desenvolvimento dos alunos que são alfabetizados. 7h59, Noticiário Internacional. Um parente do brasileiro morto pela polícia em Sydney, na Austrália, já está na cidade para fazer o reconhecimento do corpo. A família entrou em contato com o Itamaraty e vai receber assistência consular. De acordo com a imprensa australiana, policiais abordaram um jovem suspeito de furtar um pacote de bolachas de uma loja de conveniência na madrugada de sábado. Ele tentou fugir e morreu após ser atingido por uma arma de choque. E após o sequestro de 2 brasileiras, o Itamaraty reforçou o alerta para turistas que viajam ao Egito. No domingo à tarde, 2 turistas brasileiras foram libertadas depois de passar quase 6 horas em poder de um grupo de nômades do deserto. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Thaís Oliveira e Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.